Como você tem estado em sua casa? Como você tem sido como membro de uma família? Ou melhor, como você tem sido como cristão, membro de uma família? Você tem investido em sua família? Você tem gastado tempo com ela? Você tem sido presente? Você tem sido operoso? Você tem servido? Porque não adianta, queridos, a gente ser muito bom em áreas distintas, porque se nós estivermos falhando em sermos um bom membro de uma família, nós estamos falhando por completo. Desde pequeno eu tenho 3 grandes esquecimentos, não sei se você também, mas eu tenho 3 grandes esquecimentos. Freud deve explicar. Desde pequeno, eu esqueço chave, chaveiro e carteira. Eu até elaborei um pequeno lembrete para mim, antes de sair de casa. O lembrete é 36. Eu tenho que saber se eu estou com minha carteira, com meu chaveiro, com meu celular. Porque eu sempre esqueço. Não foram poucas as vezes que eu fiz esse trajeto. Casa, carro, casa, carro. Eu saía de casa para o carro, esquecia a chave, voltava para casa e voltava para o carro. Só que às vezes eu fazia o trajeto novamente, casa, carro de novo, porque eu esquecia a carteira. Aí eu tinha que voltar para pegar. E aí, às vezes eu esquecia o celular. Aí era assim, casa, carro, casa, carro, casa, carro, casa, carro. Eu esquecia tanto coisas relacionadas a carro, que uma vez eu fui para a faculdade de carro e voltei de ônibus. E quando cheguei na minha garagem, eu fiquei desesperado porque o carro não estava lá. E eu falei, meu Deus, essa hora, roubaram meu carro. Quando eu descobri que, na verdade, eu tinha ido para a faculdade de carro, o único problema é que eu morava em Niterói e fazia faculdade no Rio. Então a distância não é pequena assim. Não sei quantas vezes também a Luísa já me pediu para trazer coisas do supermercado, acho que talvez seja um problema somente meu. E eu trago tudo menos aquilo que ela pediu. Almoço é assim também, né? Desci deu risada, almoço deve ser assim também. Tudo menos o que ela pediu. Mas, irmãos, a gente pode se esquecer de chave, de carteira, de celular. A gente pode se esquecer de comprar os mantimentos que a nossa esposa pede para a gente. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que é importante para o Senhor. A gente não pode se esquecer de ser um bom membro de uma família. E como a gente já disse anteriormente, esse culto está sendo tematizado pela figura do pai. O pai que é essa figura da força, o pai que é a figura da parte que mais serve, da parte que dá estabilidade à sua casa, o sacerdote do lar, o pai que tem a voz grossa, o pai que tem braços fortes, o pai que abraça, o pai que ama, o pai que se abaixa para servir. E o primeiro ponto da nossa mensagem é o Pai do céu. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Mateus, capítulo número 6, verso 9. O título da nossa mensagem é... Vamos retornar um pouquinho aí? O título da nossa mensagem é O Pai, o nome mais doce de Deus. Desfrutando da paternidade divina e sendo inspirada por ela. Pai,
o nome mais doce de Deus. Mateus 6,9 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quantas vezes você já falou essa frase de maneira automática, de maneira repetitiva, mas não pensou ainda especificamente naquilo que a mensagem está dizendo? Esse texto é uma lição de Jesus acerca do Pai do céu. E do Pai que não é somente meu, do Pai que é nosso, e do Pai que não somente ama a mim, mas ama a você também, e do Pai cujo nome deve ser santificado. As pessoas do Antigo Testamento eram conhecidas por algumas características relacionadas ao seu nascimento, muitas vezes. Moisés mesmo significa aquele que foi tirado das águas, ou seja, uma questão histórica acerca do seu nascimento. O nome Isaú significa aquele que é cheio de pelo, uma característica física de Isaú, que era peludo. Jacó significa aquele que pegou no calcanhar. E a gente sabe que a Bíblia nos ensina que Isaú, ao nascer, foi seguido de Jacó, que estava pegado no seu calcanhar. E o nome de Deus também carrega em si lições pedagógicas impressionantes e importantíssimas para o nosso conhecimento acerca desse Deus a quem nós servimos. O nome de Deus significa muito. O nome de Deus tem lições preciosas acerca da pessoa que Deus é. No Antigo Testamento, Deus tinha alguns nomes que têm a ver com sua personalidade. Deus era conhecido como El Shaddai, que significa aquele que é todo-poderoso, aquele que tem todo o poder, que é onipotente. Parte da característica de Deus estava embutida ali naquela expressão, El Shaddai. Ele era conhecido também como El Elyon, o Deus Altíssimo. Aquele, portanto, que está no céu, que está acima de nós, que vê mais claramente do que nós. Quem está acima vê com maior horizontalidade e pode enxergar mais na frente. Ele era conhecido também como El Olam, o Deus cujo início nunca se deu e cujo final também nunca vai se dar. O Deus que é eterno, o Deus que não é temporal, o Deus que não é de uma situação específica, o Deus que pode algumas coisas e não pode outras. Mas ele era também conhecido como El Roi, o Deus que vê, aquele que vê todas as coisas, aquele que vê o ontem como se fosse hoje, o amanhã como se fosse ontem. Aquele que está enxergando todas as coisas de maneira lúcida e clara. Enquanto nós enxergamos parcialmente, porque eu não enxergo aquilo que está atrás de mim, Deus ele enxerga holisticamente, ele enxerga tudo e de todos os ângulos possíveis. Mas Deus também era conhecido como Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê o alimento, o Deus que provê o mantimento, o Deus que provê a água, a comida, o Deus que provê o oxigênio, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos faz acordar, o Deus que nos permite o sono, o Deus que cura as nossas vidas, Jeová Jireh. Mas ele também é o Deus que sara, ele é Jeová Rafá. Não pense que foi a aspirina, não pense que foi a quimioterapia, não pense que foi o médico, foi Deus que curou.
porque Ele quis assim fazer. Ele que cura, Ele que sara. O nome de Deus, portanto, queridos, tem significativos importantes acerca da personalidade de quem é Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Ele luta por mim. Jeová Chamá, Deus está aqui. E Deus não está aqui, não é verdade? E todos esses nomes de Deus têm a ver com circunstâncias e com características que são particulares e peculiares a Ele. Deus está aqui. Deus está aqui no meu coração, e onde quer que eu esteja, ali Ele estará também. Onde quer que eu for, Ele vai me acompanhar. Onde quer que eu caminhe, Ele estará ao meu lado nessa empreitada jornada. Seja nos vales, sejam nos montes, seja no Brasil, seja no estrangeiro, seja em Pato Branco, seja em Londrina, seja em Curitiba. Deus, Ele está aqui. Seja no leito de morte, seja no tempo de festa, seja na casa enlutada ou na casa festiva, seja no dia da prosperidade ou no dia da escassez, seja no dia da mocidade ou no dia da idade mais madura. Ali Ele estará. E finalmente Ele também é Jeová Shalom, o Deus que é paz e que dá paz ao nosso coração. E o que não pode mais Deus fazer? Todos esses são títulos de Deus dados no Antigo Testamento. E todos sabemos que a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus vai se revelando e vai se revelando ao homem, pouquinho por pouquinho, pitada por pitada, passo por passo, até chegar ao grande dia da revelação plena e completa de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem olha para Jesus vê a Deus, quem olha para Jesus vê quem Deus é. A revelação de Deus é constantemente para e passo a passo, pouquinho por pouquinho, tintim por tintim. Deus não ensina metafísica para alguém que não sabe ainda a física. Deus não ensina percentagem para quem não sabe somar. Deus não ensina literatura antiga para quem não sabe ler. Por isso Deus vai construindo a sua revelação, o beabá de Deus. O Antigo Testamento é o grande beabá de Deus. É a alfabetização. Jesus é o doutorado. Jesus é a revelação plena, completa, absoluta de Deus. E como num grande finale, Jesus vai dar definitivamente o último nome de Deus. E que nome Ele dá? Ensina-nos a orar. Os apóstolos se aproximaram de Jesus e pediram: ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. Vocês querem aprender a orar? Então eu vou te ensinar como começar. Para você começar a saber orar, você tem que começar sabendo para quem você está orando. Quem é o destinatário da sua oração? Quem é que vai receber a sua oração? Você está falando com quem? Que Deus é esse? Que divindade é essa? Quais são as suas características? Eu vou ensinar para vocês. Você não quer aprender a orar? Eu vou ensinar para você. Mas primeiro você tem que aprender a entender quem seja Deus. E então ele começa ensinando: vocês orem assim. Pai. Esse é o nome de Deus. Esse é o nome definitivo de Deus. Ele não é somente El Shaddai, Ele não é somente Jeová Jireh, Ele não é somente Jeová Shammah, Nissi, Rafá, não. Muito além, muito mais do que isso, muito além disso, muito depois disso, muito mais profundo do que isso, muito mais emocionalmente importante do que isso, muito mais
relacional do que isso, muito mais íntimo do que isso, muito mais verdadeiro do que isso, muito mais acalantador do que isso. Me ensine a palavra direito que eu me esqueci. Muito mais do que isso. O seu nome é Pai. O seu nome é Pai. Esse é o nome definitivo de Deus, o acalanto maior de Deus, a revelação definitiva de Deus para você. E se você ainda serve a um Deus sem nenhuma relação de amizade, de intimidade, de proximidade, que essa noite sirva para que você entenda de fato quem é esse Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade para entender quem seja Deus como Pai, porque de repente não tem uma história interessante de paternidade. Talvez um pai ausente, talvez um pai negligente, talvez um pai violento, talvez um pai distante. Mas Ele é o Pai perfeito. Ele é o único Pai, verdadeiramente, que pode levar esse nome. Ele é o Pai que não tem nenhum tipo de defeito ou pecado. Ele é Pai, Pai perfeito, Pai amoroso, Pai carinhoso, Pai amigo, Pai verdadeiro. Esse é Deus. E é por isso que a gente tem que fazer sempre uma leitura interessante acerca dos nossos pais. Nossos pais nunca são como deveriam ser. Porque nós só temos verdadeiramente um Pai. Um que é perfeito. Um Pai. É interessante que Mateus 23, verso 9, tem uma lição interessante para mim e para você. A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Isso não significa que você não vai honrar o seu pai, isso não significa que você não vai amá-lo, que você vai ter uma deferência diferenciada e singular por ele. Isso não significa que você não vai chamá-lo de pai, nada disso. O ensino aqui não é esse. O núcleo desse ensino reside no fato de você ter a consciência, de você dever ter a consciência, que você deve ter a consciência de que Pai com P maiúsculo só existe um. Pai, de maneira absoluta, somente aquele que está no céu. Porque somente Ele vai suprir as suas expectativas. Não há outro Pai no mundo que venha cumprir com essa grande responsabilidade. Ele é o único Pai que não tem que chegar para o filho e pedir perdão. Porque Ele sempre acerta, porque Ele não erra, porque Ele não tropeça, porque Ele não falha, porque Ele não diz o que não tem que dizer, porque Ele não olha como não deveria olhar, porque Ele não faz o que não deveria fazer. Nós, como pais, somos sempre limitados, estamos aquém daquilo que deveríamos ser e fazer. Mas o Pai do céu não, Ele é sempre perfeito, Ele sabe exatamente o que fazer, no momento que fazer, quando fazer, a forma exata de fazer, a maneira correta de corrigir, a intensidade certa da correção, o momento de ir para frente, o momento de parar, o momento de ir para trás, o momento de cobrar, o momento de incentivar, o momento de animar, o momento de elogiar, o momento de criticar, o momento de corrigir.
Nós não. Nós somos muitas vezes destemperados, intempestivos. Às vezes fazemos o que é certo no momento errado, às vezes fazemos o que deve ser feito de uma forma inadequada. Às vezes não fazemos o que deveria ser feito, às vezes fazemos o mal para os nossos filhos. E por isso não deve faltar paz nas nossas bocas, pedidos de perdão aos nossos filhos, porque nós falhamos e falhamos reiteradamente. E não há nenhum demérito em pedir perdão. Não há nenhum demérito em dizer eu errei. Não há nenhum problema em dizer, poxa filho, realmente eu fiz o que não deveria ser feito. Eu sou falho de fato. Aprenda, filho, pai de verdade você só tem um. Às vezes eu estou deitado com o Luca e ele acostumou desde pequenininho a dizer assim, papai, você é a segunda pessoa que eu mais amo na vida. Primeiro é Deus, depois sou eu, depois é Luísa. Brincadeira. Mas ele se acostumou, papai, você é a segunda pessoa que eu mais amo na minha vida. Papai, você é a segunda pessoa que eu mais... E às vezes ele erra, né? Papai, você é a pessoa que eu amo mais... Não, depois de Deus, papai. Então, irmãos, a gente tem que incentivar nossos filhos a isso. A gente tem que mostrar para eles que nós não somos como deveríamos ser. É interessante que na própria história da criação, Deus vai mostrando a sua paternidade implicitamente ali, né? Ele forma o homem do barro. O barro ele forma naturalmente com as mãos. É como se fosse, na minha percepção, na minha leitura, é claro que a Bíblia não diz isso, mas eu faço essa leitura pessoal minha. A leitura de, a paternidade ali acariciando o barro, modelando o barro. Esse aqui vai ser meu filho. Eu me lembro quando Luísa estava grávida, eu não me cansava de ficar alisando a barriga de Luísa, aquele barrigão bonito. Porque ali estava domiciliado o meu bebê. E eu vejo Deus alisando, sabe, o barro, fazendo carinho no barro, modelando o barro. E depois, para dar vida ao barro, ele sopra nas narinas de Adão. E aquilo se assemelha a mim como um gesto de carinho. A gente utiliza a boca como expressão de carinho, né? O beijo não é isso? E Deus utiliza a boca para dar vida ali aquele barro cru que passa a ser barro vivo, se transforma em filho de Deus. E os encontros na viração do dia, havia encontros fabulosos, à mesa, encontros de Deus com os seus filhos, não é? Havia esse grande encontro. O Éden era uma grande mesa, Adão podia fazer o que quisesse, Adão podia comer de tudo, Adão podia desfrutar de todas as árvores frutíferas que Deus tinha feito, comer daquilo que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Se quisesse fazer suco, ele fazia, se quisesse comer cru, ele comia, se quisesse fazer cozida, ele fazia, do jeito que for. E Deus estava lá, se encontrando no final do dia, como muitas vezes a gente é desafiado a fazer e não faz. Sentar no final do dia com nossa família, ou no meio do dia com nossa família. O mundo perdeu essa grande bênção de estar à mesa. Quem senta ainda à mesa com seus filhos? São poucas pessoas. Aqui no interior ainda é mais cultural, a gente tem mais frequência nisso. Mas você pensa que em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, alguém senta na mesa com seus filhos ainda? O corre-corre da vida. O vai e vem.
as responsabilidades tão grandes, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, mas às vezes o mais importante a gente não faz, que é estar à mesa, estar junto, estar perto. A filha perguntou para o pai: pai, vamos conversar um pouco hoje? Aí o pai, animado, disse: vamos, filha. E no meio da conversa o pai perguntou: filha, você se lembra aquele dia que eu vim aqui comemorar em casa, quando eu conquistei o meu primeiro emprego na firma onde eu hoje sou o presidente? A filha disse: não, pai, não me lembro. Não se lembra, filha? Filha, você se lembra aquele dia que a gente saiu para comprar aquele Mercedes? Aquela Mercedes? Sabe qual foi o dia, filha? Não, pai, não me lembro. Filha, você se lembra aquele dia que eu cheguei em casa, depois que a gente conseguiu comprar aquela casa de praia maravilhosa? Não, pai, não me lembro. Filha, você não se lembra de nada? Lembro, pai, lembro de um dia que a gente ficou o dia todo abraçado vendo filme aqui, eu e você. Lembro do dia que a gente foi à praia junto. E passamos 2 dias, eu, você e minha mãe na praia, jogando frescobol, tomando banho de mar. Eu lembro dessas lembranças. Essas são as lembranças que eu tenho. E talvez sejam essas as lembranças que fiquem, que permaneçam, depois que o tempo levar tudo. Depois que tudo perecer. São essas lembranças que a gente vai deixar. As lembranças dos grandes encontros. Assim como Deus se encontrava com os seus filhos na viração do dia, nós devemos continuar nos encontrando com nossos filhos, com nossa esposa, no meio do dia, no início do dia ou no final do dia. Mas os encontros não podem cessar. Os encontros não podem faltar. Os pais da terra, nós somos esses pais da terra. E as crianças precisam aprender isso, que nós somos pais da terra. Quando as crianças oram, geralmente oram para o Papai do Céu. Papai do Céu, dirigindo-se a Deus. Papai. Mas nós somos papais da terra. Cópia amassada de Deus. Cópia machucada, cópia rasurada de Deus, porque nós pecamos. Nós devemos continuar dentro da nossa limitação, devemos continuar cuidando dos nossos filhos, protegendo os nossos filhos, provendo para os nossos filhos, disciplinando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, corrigindo os nossos filhos. E os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. Mas sabe, irmãos, a coisa mais importante que um pai pode fazer por um filho é fazer com que ele tenha certeza de que ele é amado. Essa é a coisa mais importante que a gente deve fazer. O nosso filho tem que saber que ele é amado. Seu filho tem certeza que é amado por você? E olha, nossos filhos não são bobos. Às vezes, ações contam muito mais do que palavras. Às vezes nós dizemos muito, mas fazemos pouco. Às vezes nós repetimos frases, mas nossas atitudes às vezes contrariam aquilo que a gente está dizendo. E eles precisam enxergar de fato que nós os amamos. E se eles se sentirem de fato amados, isso vai ser o diferencial para o crescimento dele. Os métodos pedagógicos, eles variam de lugar para lugar, de tempo para tempo.
Mas se nosso amor for invariável, nós vamos estar produzindo crianças e filhos saudáveis. Porque filho não vem do sêmen, filho vem da alma. Filho não surge com o parto. Filho surge com a partilha do nosso coração. O filho surge na medida que eu pego o meu coração e entrego para ele. Atitude essa que precisa ser constantemente renovada. Porque há quem ame seus filhos dependendo da estação. Há quem ame seus filhos enquanto são bebês. Há quem ame seus filhos enquanto são crianças. Há quem ame seus filhos enquanto são adolescentes. Mas há também quem se esquece de seus filhos depois. E nós precisamos ter compromisso com os nossos filhos. Porque filho e paternidade não tem a ver com sangue, tem a ver com alma. Tem a ver com compromisso, e esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. Ser pai não é ter o mesmo sangue, é ter compromisso. Sangue não tem qualquer relação com paternidade verdadeira. O que tem a ver com paternidade verdadeira é compromisso. É partilha de coração. Quantas pessoas você conhece que são pais de sangue, mas não são pais de fato? E quantas pessoas nós conhecemos que não são pais de fato, mas são pais de verdade? Nós, inclusive, segundo as Escrituras, somos filhos adotivos, ou seja, somos como se não fôssemos filhos de sangue, de Deus. Porque ser pai é ter compromisso, e nós temos Deus tem compromisso com a gente. Compromisso verdadeiro. E o apóstolo Paulo também dizia que era pai dos coríntios. 1 Coríntios 4, 14 a 15 diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-lo como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. O apóstolo Paulo não era pai de sangue, mas era pai porque compartilhava do seu coração com aquele povo. Ser pai de sangue às vezes é fácil. Ser pai de verdade que é difícil. Ser pai de verdade que é difícil. Ser pai de sangue não requer cruz, somente prazer. Mas ser pai de verdade requer muitas vezes cruz. E às vezes muito mais cruz do que a gente gostaria. Ser pai é o compromisso mais gostoso que a gente pode ter, mas gera também os seus aborrecimentos. Não há nada melhor do que ser pai, não há nada mais trabalhoso do que ser pai. E tem gente que quer ficar só no mais gostoso, mas não quer avançar para o mais trabalhoso. E ser pai é se dar ao trabalho, ao serviço que não acaba, ao serviço que é renovado, é compromisso de vida, é dação completa e plena para o bem do nosso filho. Nosso filho, quando nós temos compromisso com ele, é sempre o nosso melhor gozo, mas é também a nossa cruz. Porque há trabalho, há serviço. Educar é complicado. Educar leva tempo. Educar exige repetição, paciência. E como pai que nós somos, às vezes nós ficamos só na contemplação. Eu acho que os 9 meses que a criança passa na barriga da mãe
a mãe vai aprendendo, né? Na prática, o que é ser mãe, o que é ter um filho. Os compromissos e o trabalho, o que é ter filho. E nós, como pais, às vezes somos pegos de surpresa. Nós ficamos ali só contemplando, até que um dia levamos uma pessoa para o hospital e voltamos com duas. Com 1,5 às vezes. O pai, ele é pego muitas vezes desapercebido. E aquela contemplação vira choro tarde da noite. O que fazer? O que fazer? Não podemos nos esquecer que nós temos compromisso com os nossos filhos. Compromissos que são eternos. Vocês sabiam, falando em compromisso, vocês sabiam que 25% dos filhos americanos nascem numa casa sem pai? 25% das crianças nascem numa casa que não tem pai. Porque os pais abandonam seus filhos com muito mais facilidade do que as mães. E nós temos que ter compromisso com nossos filhos, com nossos familiares. Há pais que, na verdade, não amam seus filhos. E nós estamos amando os nossos? Há pais que, na verdade, não amam seus filhos, amam o que vê de si nele. E quando não enxergam mais, deixam. Há pais que não têm compromisso com seus filhos, têm compromisso com aquilo que projetaram para ele. E quando seus projetos caem por terra, deixam emocionalmente seus filhos. E nós, como temos sido? Será que a gente vai cair nessa tentação de não ter compromisso com nossos filhos? De ser pai de mentira? De ser pai que não tem essa capacidade de trabalho, de serviço? Como nós temos sido, o que nós estamos fazendo, o que a gente está, como a gente tem investido nos nossos filhos? O que a gente tem feito para o bem daqueles que Deus colocou para que a gente administrasse? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, irmãos. Porque um pai de verdade investe em seus filhos. Um pai de verdade não abandona seus filhos. Um pai de verdade não deixa seus filhos para cuidar de outras questões. Não, um pai de verdade, ele dá a vida pelo seu filho. Ser pai é ter compromisso. Ser pai não é ter o mesmo sangue, é ter a mesma alma. E por fim, ser pai é querer ser exemplo para o seu filho. E o maior exemplo que nós podemos ser para os nossos filhos é mostrar a quem eles devem seguir. Ser pai é ser exemplo para os nossos filhos. E ser exemplo é mostrar para os nossos filhos quem é o grande exemplo. E se nós não formos exemplos, nossos filhos podem não ser como poderiam ser. Fez-se uma pesquisa entre os presidiários e detectaram que
80% dos presidiários, 80% dos presidiários eram filhos de pais que tinham passado pela prisão. 80%. Exemplos de desestrutura geram famílias desestruturadas. Como temos sido como pai? Temos tentado imitar o pai maior ou não? Temos sido seguidores de Jesus ou não? Temos nos esforçado para servir aqueles que estão mais próximos de nós ou não? Que Deus nos ajude e que a gente faça, de fato, um bom trabalho com aquilo que mais importa. E aquilo que mais importa, não tenha dúvida, irmãos, é a nossa família. Nossos filhos têm que aprender que o Pai perfeito está no céu. Nossos filhos têm que ouvir de nós pedidos de perdão quando nós falhamos e erramos. Nossos filhos têm que entender que nós não somos o Pai do céu, nós somos o Pai da terra. E por isso somos limitados. E nós, como pais, finalmente, devemos ter compromisso com as nossas crianças. Compromisso de vida. Compromisso atemporal. Seja em que idade for, eu vou estar ali por você, meu filho. Seja o caminho que você trilhar, seja ele qual for, eu vou estar com você. Eu vou respeitar os dons que Deus deu para você. Eu queria tanto que você fosse um brilhante médico, mas você odeia sangue, meu filho. Deus não fez você para ser médico. Deus fez você para ser engenheiro. E eu vou amar o projeto que Deus tem para a sua vida. Eu queria tanto que meu filho fosse um jogador de futebol. Eu gostava tanto dele quando ele desempenhava tão bem essa vocação, esse talento. Na verdade, o que você gostava, sabe de quem era? É de você mesmo. Porque você não gostava do seu filho. Você gostava era de você. E quando você vai passar a respeitar o seu filho? Quando você vai começar a se deslumbrar com os projetos que Deus tem para a vida dele? Quando você vai começar a gostar do filho que não se parece com você? E ter compromisso com aquele que é diferente? A gente às vezes gosta daqueles que são mais parecidos. Mais uma vez, sabe o que é isso? Isso não é amar o nosso filho. Isso é amar nós mesmos. Compromisso é a capacidade de levar a cruz. Requer esforço, trabalho, choro e lamento muitas vezes. Cruz. E um pai de verdade, ele não é gerado no parto. Ele é gerado na partilha
nosso coração, independente das estações. Vamos ser o melhor pai? E se você ainda não é pai, que essa palavra sirva para que quando você for, você seja melhor. E você seja excelente com aquilo que mais importa. Pai, o nome mais doce